A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Quero aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão, onde vamos falar de um homem que viveu de forma plena. Falaremos hoje um pouquinho só sobre a vida de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi praticamente um homem que viveu de forma plena. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. Estevão, ele viveu de forma, irmãos, superlativa e morreu de forma muito exemplar. Sua vida inspirava, e inspira até hoje milhões de pessoas. E vemos que o seu legado atravessa os séculos. Sua voz ainda ecoa como assim nos nossos ouvidos, e as suas obras ainda nos deixam praticamente perplexos. Vemos que o discurso de Estevão diante do Sinédrio é o sermão com maior número de citações bíblicas de toda a Escritura. Embora tenha sido ele eleito para a diaconia das mesas, mas ele exerceu também a diaconia da palavra, porque ele conhecia a palavra. Estevão vivia a palavra, Estevão pregava a palavra com muito poder. E a sua serenidade diante da perseguição era muito notória. A sua coragem, então, para enfrentar a morte era insuspeita. Enquanto os seus inimigos, eles grilhavam os dentes contra ele, o seu rosto transfigurava como o rosto de um anjo. Mesmo sendo apedrejado pelos seus algozes, Estevão orou por eles, à semelhança de Jesus. Olha isso. Em vez de evocar palavras sobre eles de maldição, ele pediu a Jesus para não colocar, olha só, na conta deles seus próprios pecados. Perdão e não vingança era o lema da sua vida. Então eu vou deixar aqui somente 3 marcas que distinguem este mártir do cristianismo. Primeiro, sua vida era irrepreensível. Abra tua Bíblia em Atos 6, capítulo 3, que nos diz assim: Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Estevão praticamente era homem de boa reputação. E nos diz que seu caráter ele era irrepreensível e a sua conduta, então, inexplicável. Praticamente, irmãos, Estevão era um homem, vou dizer assim, com muita coragem, porque a sua vida era uma referência praticamente do seu ministério. A sua conduta ela era praticamente a base do seu trabalho. Seu exemplo, o fundamento de sua liderança espiritual. Então você veja que Estevão ele viveu o que pregou. Não havia nenhum abismo entre suas palavras e as suas obras. Praticamente, Estevão era um homem íntegro e pleno. Amém? Vamos à segunda marca dele, que nos fala sobre as suas palavras, ela era irresistíveis. Abra tua Bíblia em Atos capítulo 6, verso 10, e ele vai nos dizer assim: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça e de poder. Estevão praticamente ele era boca de Deus, porque cada palavra, irmãos, que saía de sua boca tinha o peso de 1 tonelada. Os seus inimigos praticamente podiam até discordar dele, mas ele jamais voltava atrás assim.
praticamente as palavras que saíam da boca dele já saíam na certeza de que verdadeiramente era Deus falando. Então eu vejo que Estevão, ele tinha assim um conhecimento muito grande, e ele também tinha sabedoria, muita sabedoria. Ele tinha luz na mente e fogo no coração. As suas palavras eram ao mesmo tempo ternas e doces, e também fortes e cortantes. Ao mesmo tempo que trazia cura para os que estavam aquebrantados, ele feria os de corações endurecidos. Ao mesmo tempo em que confortava os aflitos, ele também perturbava os insolentes. Amém? E aqui no terceiro tópico nosso, né, trazendo a terceira marca, praticamente fala sobre as suas obras, que elas eram irrefutáveis. Atos capítulo 8, Atos capítulo 6 e o verso 8, você vai ver que diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vemos que Estevão, ele pregava aos ouvidos e também aos olhos. Falava e fazia, ensinava e demonstrava, porque as suas obras irrefutáveis testificavam de suas palavras irresistíveis. E ele, por ser assim um homem que vivia cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da fé, cheio da sabedoria, cheio da graça e do poder de Deus, né? Deus operava por meio dele grandes milagres. E vemos que os milagres, eles não são o evangelho, mas abrem portas praticamente para testemunhá-los. Muitos estudiosos da Bíblia dizem e afirmam que a vida irrepreensível de Estevão e o seu poderoso testemunho na hora da morte impactaram decisivamente o coração de Saulo de Tarso, que mais tarde, como sabemos, convertido a Cristo, transformou-se no maior bandeirante da fé. Então, que nesta reflexão você venha saber que Deus nos deu um homem no mesmo calibre de Estevão. Homens que ousem viver de forma plena num mundo cheio de vazio. Que Deus assim vos abençoe.